O advogado Frederico Wassef, que é o advogado do presidente Jair Bolsonaro e do seu filho senador Flávio Bolsonaro, já chegou a dizer que ele e Bolsonaro se confundem numa pessoa só. Também já disse que Bolsonaro é uma invenção dele, o Wassef. Ontem, o Jornal Nacional veiculou uma reportagem com uma entrevista de Wassef sobre o caso Queiroz. Assiste essa entrevista na íntegra, que eu vou, ao final dela, te dar uma posição pessoal minha sobre a percepção que eu tive daquela entrevista. 2 dias depois de a polícia entrar na casa registrada como escritório de advocacia de Frederico Wassef em Atibaia e retirar de lá Fabrício Queiroz, Wassef decidiu se manifestar hoje. Ele negou ter escondido Fabrício Queiroz e contradisse a alegação da advogada Karina Cufa de que ele não representaria o presidente Jair Bolsonaro. Wassef disse que é advogado do presidente e do filho Flávio. A reportagem é de William Okada e Renata Ribeiro. O homem de confiança da família Bolsonaro falou na saída de uma farmácia na capital paulista. Frederico Wassef disse que estava a caminho de Atibaia, no interior de São Paulo. Vou lá, eu tenho coisas para fazer lá. Vou no escritório, quero ver o que aconteceu lá e tenho que ir lá no outro endereço também, que é onde eu tirei todas as coisas do escritório e botei no outro. Foi em Atibaia, na casa registrada como escritório de advocacia de Wassef, que Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira de manhã. Hoje, depois de quase 3 dias de silêncio, o advogado não explica o que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fazia na casa dele. Daqui a poucos dias, talvez já essa semana, eu vou poder contar. Hoje eu não posso me antecipar na televisão sobre estratégias e nem falar sobre qualquer coisa que prejudique. Então, o senhor monitorava as ações dele? Nunca. Isso é mentira. Isso é crime. O nome disso é crime de calúnia. Fake news. Vou dizer mais. Desde que o Queiroz foi preso, eu estou sofrendo há 3 dias todo tipo de fake news, mentiras, e o objetivo disso é destruir minha imagem e minha reputação. Vamos deixar bem claro. Queiroz não era testemunha, não é testemunha, não é réu, ele é um averiguado, certo? E outra coisa, jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Mas então, por que morando na sua casa? Já não acabaria com essas fake news? Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Onde é que tiraram? Que ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais por quê. E eu vou contar o todo. Do A ao Z e vocês vão entender. No dia da operação, o caseiro que mora no Medícola, no fundo da casa, contou aos policiais que Fabrício Queiroz estava no local havia cerca de 1 ano. Informação confirmada pela delegada da Divisão de Capturas de São Paulo. O que nós temos conhecimento é que ele estava lá há pouco mais de 1 ano, segundo informações lá do local. Em julho do ano passado, em entrevista à jornalista Andréa Sadi, ele afirmou que não conhecia Queiroz. Quanto a uma outra estratégia também muito discutida em Brasília, de que o Fabrício Queiroz, se ele falar, ele pode esclarecer esse caso. O senhor acha que ele deveria falar? Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigido ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. Frederico Wassef diz que a casa de Atibaia estava em obras e que os móveis estavam do lado de fora. E a casa eu estava para reformar, para pintar. Você pode ver que todos os móveis estavam fora ali. Você vê isso nas imagens da Globo. Vamos lá. O que me preocupou? Eu vi na imprensa por todos esses dias o seguinte, que quando prenderam Queiroz foi encontrado 2 celulares, R$900 e um malote, não me recordo agora se foi um malote, uma caixa com vários papéis e documentos. E isso me chamou a atenção. Por quê? Não tinha uma caneta Bic nas casas. Tinha só os móveis básicos e que, inclusive, muitos já estavam desmontados, inclusive para fora da casa, porque ia ser pintada, reformada, uma série de serviços iam ser implementados ali naquela casa e não tinha nada. Pelas imagens da operação, é possível ver o que parece ser um sofá e, ao lado, uma mesa no quintal. Na sala onde Queiroz espera os policiais, havia móveis, um colchão e uma mesa.
Investigadores esclareceram que os pertences de Queiroz encontrados lá foram guardados e lacrados em um malote para serem transportados para o Rio de Janeiro, onde o inquérito é conduzido. Lá dentro não aparentava, não tinha assim, num primeiro momento, que fosse um escritório de advocacia. Mas uma casa comum, não tinha nada assim de que chamasse atenção, que tinha ali fosse um lar, alguma coisa, mas comum. E ele ficava num cômodo, né, num dos quartos. Então, nada assim que despertasse atenção, que realmente morava mais pessoas lá ou que frequentavam lá. Não tinha nada assim que fosse mais objetos mesmo lá colocados de uma forma lá mais displicente, vamos chamar assim. 3 representantes da OAB acompanharam a operação. Quando se trata de uma diligência em escritório de advocacia, a fim de preservar as prerrogativas profissionais da profissão, nós somos convocados a acompanhar a diligência. E não foram encontrados indícios de que se tratava de um escritório de advocacia no interior da residência, dentro dos cômodos em que tivemos acesso, e a pessoa que era procurada pelo mandado também não era advogado e nem os caseiros que residiam no imóvel eram advogados. Segundo os investigadores, Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida, trocaram mensagens em novembro do ano passado, indicando que o casal estaria obedecendo instruções de alguém identificado como Anjo, e que Anjo manifestou a intenção de esconder toda a família de Queiroz em São Paulo, ao perceber que a decisão do STF seria favorável à continuação das investigações contra Flávio Bolsonaro. As investigações apontam que Anjo é Frederic Wassef. Na mensagem, Márcia pergunta: está na casa do Anjo? Estamos. Resume, ele falou alguma coisa? Queiroz responde: querendo mandar todos para São Paulo se a gente não ganhar. Aquela conversa de sempre. Wassef nega que seja o Anjo. Outra coisa, nunca na vida eu tive imagem ou apelido de Anjo. Esse tal de Anjo, se é que existe, não sou eu, tá? Deixar bem claro isso. Na entrevista ao Jornal Nacional, Frederic Wassef disse que é responsável por todos os atos que praticou. Ele também diz que é vítima de uma conspiração para atacar o presidente Bolsonaro. Porque eu conheço as forças que estão unidas para tentar fazer mal a mim, para, consequentemente, atingir o presidente da República. Então, eu vou dizer o seguinte, sobre isso, vão se decepcionar. Só no dia de hoje, várias matérias dizendo que eu estaria bravo, ou chateado, ou fazendo algum tipo de ameaça ao presidente. Mentira, Brasil. Não existe isso. Sou advogado do presidente, sou advogado do Flávio, não existe qualquer problema ou qualquer atrito. Tanto o presidente Bolsonaro não sabia de nada do meu trabalho e nem tem nenhuma responsabilidade, como o Flávio Bolsonaro também não sabia e não tem nenhuma responsabilidade. Aqueles que estão achando que atacar o advogado, destruir a vida e a imagem e a reputação do advogado, que com isso vão atingir o presidente Bolsonaro, se equivocam completamente. Depois da entrevista, Wassef veio até o carro de reportagem. Eu voltei a perguntar sobre o motivo de Fabrício Queiroz ter sido encontrado na casa dele. Ele disse que não ia falar, porque revelaria uma estratégia de defesa do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Então, para eu dar as informações por que o Queiroz estava lá e foi preso lá, eu tenho que contar um monte de coisa. Para eu contar esse monte de coisa, eu antecipo estratégia, eu vou ferir a ética profissional, que eu vou falar de sigilo profissional de um processo que eu estou defendendo o Flávio, e eu atrapalho, chamado tiro no pé. Bom, eu tenho algumas percepções em relação à entrevista, não sei se você conseguiu captar. A primeira é que o Wassef sabe muito, mas muita coisa das eleições de 2018 para cá. E as informações que ele tem são importantíssimas para elucidar uma série de questões numa série de inquéritos que estão em andamento. A segunda percepção que eu tive é que, por saber que sabe muito, o Wassef anda extremamente nervoso e inquieto. Eu não sou especialista em leitura corporal, mas se você perceber, o Wassef está o tempo todo dando a entrevista e olhando para os lados apreensivo, com medo de alguma coisa, não se sabe ao certo o que. Por tudo isso, eu acredito que, se tiver espaço legal e amparo jurídico, deve ser pedida a prisão preventiva de Wassef, até para proteger a sua vida e as informações que ele tem, porque a coisa vai começar a ferver a partir de agora.
Um bom restante de domingo para você e até a próxima.